Fala bom dia, talvez. Bom dia. Nós tivemos alguns problemas técnicos, mas agora estamos conseguindo iniciar a nossa escola dominical desse dia 5 de abril, um tempo diferente para todos nós, mas é sempre com alegria que nós vamos agradecer a Deus. Antes de iniciar a nossa lição de número 13, que nos propõe trabalhar os textos, escuro, claro, que nós possamos iniciar essa lição, que você está acompanhando na nossa revista e que propõe o texto, o tema desse quadrimestre que nós estamos trabalhando é Tudo Entregarei. E ainda mais nesses momentos que nós estamos aqui vivendo e acompanhando, é fundamental que nós possamos, de fato, nos dispor a entregar realmente tudo ao Senhor. O tema da nossa lição de hoje, você que está com a sua revista aí, é a de número 13, onde nós vamos tratar e abordar sobre a inteligência ou sabedoria. O autor não propõe que nós façamos um contraponto entre uma palavra e outra, mas é que para nossa maturidade, para nosso desenvolvimento espiritual, nós precisamos trabalhar as duas palavras, que essas duas palavras possam realmente fazer parte da nossa vida. E é exatamente um pouco disso que nós vamos estudar nesta manhã. E eu gostaria de chamar você, nesse momento, a buscarmos a presença do Senhor para que nós possamos, de fato, desenvolvermos esse tema. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã. Muito obrigado porque não nos reunimos agora fisicamente um junto com o outro, mas virtualmente nós estamos agora conversando com vários irmãos e irmãs nesta manhã, onde nós vamos estudar um pouco da porção da Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor realmente fale, Senhor, através de nós, não o que nós queremos falar, mas aquilo que o Senhor falou conosco durante esta semana. Nós te pedimos tudo e te agradecemos, não porque merecemos, mas é por amor de Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, para que a gente possa fazer esse estudo nesta manhã, nós vamos utilizar um texto importante da Palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele diz o seguinte, no seu capítulo 12, versículo 2, que é exatamente o texto que a gente chama de o texto-chave, a base para o estudo desta manhã, que ele fala o seguinte, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, esse texto de Paulo, ele está exatamente trabalhando uma coisa fundamental, e é exatamente isso que eu queria trabalhar, e o autor da nossa lição, ele nos chama a trabalhar sobre a questão da nossa mente. Hoje, nós vamos trabalhar, e ele trata de 4 aspectos com relação à nossa mente. Hoje, a coisa extremamente importante, todo mundo busca exatamente o controle, o equilíbrio da sua mente. E Paulo está dizendo aqui aos romanos, um povo que era considerado a elite da época, o grande equilíbrio daquele período, ele fala para aquele povo de que eles deveriam se transformar, ele deveria passar por modificações a partir da mente, a partir do entendimento que ele tinha e exatamente entendimento também da palavra de Deus. E aí nós vamos ver então, nesse estudo, que é importante, o autor, quando ele fala sobre inteligência e sabedoria, a inteligência a gente poderia falar que ela é subjetiva. Você pode buscar, você pode adquirir, se você realmente se esforçar, estudar. Agora, a sabedoria, ela é mais objetiva. É algo que a gente adquire com o tempo. Você não precisa ter um grande estudo para você realmente ser sábio. E é exatamente isto que nós vamos colocar, e nós vamos ver como é que Deus realmente opera e trabalha nessa questão. E é um pouco disso que nós vamos falar. Primeiro, a nossa mente humana. O autor, ele fala para a gente aqui que ela é um tesouro precioso.
Por que ele fala que a nossa mente é um tesouro precioso? Porque ela aborda e ela trabalha duas coisas essenciais. E nós precisamos realmente trabalhar, né, essas duas coisas importantes na nossa vida. E todos nós fazemos isso. Né? A primeira questão que ele fala para nós é sobre a memória. A nossa mente nos traz a nossa memória. E aí, quando fala isso, nós vamos lá naquele texto importante do profeta Jeremias, onde ele fala para a gente que nós devemos trazer, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aqui nós vamos ver que nós vamos desenvolver a nossa mente, desenvolver ela para que ela nos traga a memória, que nós possamos pensar, memorizar algo que nos traga esperança. Ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo, né, que nós gostaríamos de, como brasileiros, né, de poder, e a gente chegar na sala, né, por exemplo, na minha sala ou na sala das senhoras, todo mundo chegando, cumprimentando, né, eu fico me lembrando, tá aqui na sala, né, chegando ali, segurando a mão para poder cumprimentar o João Leão, porque ele bate com muita força, né? Então nós vamos ver que, nós estamos vendo aqui que essas memórias são boas. Nós temos que trazer para a nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós sabemos que os tempos são difíceis, mas nós temos na nossa memória, Deus nos traz que nós devemos trazer a esperança, aquilo, nós temos que memorizar aquilo que nos dá esperança, de que nós vamos superar, que nós vamos conseguir ultrapassar essas coisas a partir da presença do Senhor. E é exatamente isso que o profeta Jeremias está querendo dizer. Eles estavam vivendo momentos difíceis. O cerco babilônico não era fácil, né? O exílio depois na Babilônia não seria fácil, mas Jeremias queria dizer que traga à memória aquilo que te dá esperança, que você, né, com o Senhor, você vai superar, você vai vencer. Segunda coisa que é importante lembrar, não é? A nossa mente, ela nos traz o quê? Lembranças. Como é bom lembrar. E aqui nós vamos ver, né, que em Eclesiastes, Salomão fala, né, que ele deve, lembra-se do teu Criador nos dias da tua mocidade. Como é bom a gente lembrar, né, que nós temos um Salvador, nós temos alguém maravilhoso que cuida da gente, que nos ajuda, que nos abençoa. E é exatamente essa lembrança, nossa memória, né, nós temos que desenvolver então a memória, trazer aquilo que é importante e lembrar. Nós precisamos ter nas nossas lembranças, tem que trazer coisas importantes que nos traga exatamente, faça com que a gente possa entender que nós não conseguimos vencer e superar as dificuldades se não for através do Senhor. Nós precisamos, né, lembrar que Deus realmente nos prometeu que nós íamos passar momentos difíceis e nós estamos passando. Nós estamos vivendo um momento, né, de que muita gente, né, se esqueceu do Senhor. Mas é o Senhor que pode fazer com que a gente consiga superar e ultrapassar esse momento. E a nossa lição está dizendo isso. Né? Nós temos que cuidar da nossa mente. Nós estamos vivendo um momento, né, em que muita gente está, né, na famosa quarentena, ficando muito tempo só. Será que nós estamos lembrando, né, de separar um tempo para podermos falar com o Senhor, pedir ajuda a Ele? Porque realmente é um momento difícil. Né? Muita gente, né, pode entrar em depressão, ficar triste, abatido, mas nós temos que trazer à nossa memória aquilo que vai nos dar esperança, lembrar que é somente com o Senhor que nós vamos conseguir superar. Mas o autor nos propõe continuarmos trabalhando. Né? E a segunda coisa que ele fala para nós, né, que ele apresenta para nós, é que a nossa mente deve ser desenvolvida. Nós não devemos nos conformar, ficar parados. Nós devemos realmente buscar, estudar e conhecer cada vez mais coisas. É verdade que alguns vão ter mais facilidade e outros menos, mas todos nós temos condições de fazer com que a nossa mente possa ser desenvolvida. E a palavra de Deus nos fala que nós, né, devemos procurar nos apresentar a Deus aprovado. Nós devemos realmente, né, como obreiros da obra do Senhor, devemos cada vez mais desenvolver. Eu sei o sofrimento que nós estamos e os nossos irmãos da igreja, né, nós estamos organizando a nossa igreja para também entrar nessa questão virtual. Mas nós tivemos que fazer agora aprender às pressas, nos desenvolver rapidamente.
estamos sofrendo um pouquinho, mas já estamos conseguindo, né, melhorar. Agora, isso tudo é o quê? A nossa mente, ela tem condições, ela é preparada para isto. Não é? Ela tem condições de fazer. Se você realmente esforçar um pouco, ela vai te ajudar. Você vai conseguir pegar alguma coisa para fazer. Eu fico imaginando, eu, por exemplo, tenho dificuldade em várias coisas, né? Como professor de história, o meu negócio é estudar a história, o comportamento das pessoas, da humanidade, mas tem gente que tem capacidade de fazer outras coisas. Né? Eu fico imaginando, por exemplo, o Mal Nelson coordenando, vigiando uma obra, né? Como é que ele consegue fazer aquilo? Eu não sei, né? Mas ele consegue. Outras pessoas desenvolvem outras habilidades que exigem o que? Um esforço. Eu fico imaginando o Pepe com aquelas fórmulas químicas, físicas, né, como o Edson também. Eu não sei como é que guarda aquele tanto de fórmulas, né? Mas a mente deles foram desenvolvidas para fazer isto. E outros também têm condições de fazer. Né? Quantas senhoras eu fico vendo a Rosângela fazer bolo, e eu não entendo como é que junta, mistura aquilo e fica gostoso. Né? E muita gente também faz isso, então a mente é o que desenvolvida para poder fazer exatamente aquilo que o Senhor espera. E Ele realmente espera que as pessoas se preparem cada vez mais para desenvolver, né, a sua mente, para desenvolver exatamente para poder fazer o melhor na obra do Senhor. Mas o autor não para aí. Ele propõe para nós também que a nossa mente, né, deve ser preservada. O que ele está querendo dizer como fazer com que a mente possa ser preservada? Né? Ele diz o seguinte, ele usa, né, o salmista, ele fala que um abismo chamou outro abismo. Então a nossa mente, às vezes, nós estamos concentrados em alguma coisa que pode ser ruim, que pode nos levar exatamente a nos afastar do Senhor. E ao fazermos e desenvolvermos esse afastamento, a palavra de Deus diz que um abismo leva a outro abismo. Isso nós estamos vendo nos nossos dias. Como está difícil, né, as pessoas, né, se relacionar. Nós temos tido notícias agora com esse. Né, muita gente não estava muito habituada a ficar em casa, né, a reunir toda a família, e hoje nós estamos tendo essa oportunidade. Mas nós vamos ver que muita gente, né, não estava habituada, preparada nessa convivência, e aí começa a ficar irritado. Muito tempo dentro de casa, começa a descontar, né, numa ou outra pessoa, aí começa uma discussão leva, né, alguns estão exagerando na bebida, ficam dentro de casa muito tempo, e depois começa a ter agressão às mulheres, infelizmente tem aumentado. Então nós temos que ver, a palavra de Deus é muito sábia, e ela diz que um abismo chama outro abismo, as coisas vão se complicando, né, na medida que as pessoas não estão tendo exatamente o equilíbrio. Por isso que a nossa mente precisa ser preservada. Nós precisamos ter cuidado, buscar, pedir ajuda, né, para que nós possamos exatamente fazer aquilo que realmente é agradável, que realmente Deus ele entende que é importante e é bom para a nossa vida. Por isso, né, a lição está trabalhando que nós precisamos fazer com que nós possamos lembrar, né, pensar. E ele diz assim, pense nas coisas lá do alto. A nossa mente tem que estar concentrada e voltada para isso. Se nós formos nos abater, se você liga a televisão e fica o dia inteiro na televisão, você vai ficar maluco. Por quê? Ela só pensa, só fala em coisas ruins, desagradáveis, né? Muitas misérias, tragédias, né? Mas é exatamente o mundo quer nos afastar. Mas aquilo que e aí nós vamos ver que se a nossa mente é preservada e pensa nas coisas do alto, se nós nos afastamos daquilo que é mal, nós vamos ter realmente um momento melhor. A nossa mente vai estar mais equilibrada. Nós não vamos ficar tão chateados, tão abatidos, né? Porque o mundo quer nos abater. Ele quer exatamente nos afastar das coisas do alto, porque as coisas do alto são boas. Como nós voltamos lá então no primeiro ponto, né? Vamos nos trazer para a nossa memória aquilo que é agradável, aquilo que é bom. Nós temos que preservar a nossa mente, para que a gente não possa ficar abatido, né? A gente ficar abatido e ao mesmo tempo, né, ficar com a mente perturbada, né? Porque é uma mente realmente cansada, estressada,
você vai falar coisas que pode desagradar o seu companheiro, pode falar coisas que desagrade seus filhos, desagrade seus vizinhos, né? Nós precisamos ter uma mente exatamente que seja preparada, porque ela é preservada para que ela possa ter o que? Tranquilidade. Sabe quando você dorme, descansa e levanta cedo, você consegue desenvolver o seu trabalho melhor. Agora, quando você está muito cansado, você está estressado, a sua mente está cansada, você tem mais dificuldade. E é exatamente isso que o autor fala. Nós precisamos preservar a nossa mente, pensar naquilo que é do alto, para que a gente possa, né, tudo que nós formos fazer seja agradável, né, seja respeitável, né, tudo que nós vamos fazer seja amável, né, que a gente tenha uma coisa boa para passar para o outro. E é isso que as pessoas esperam, e nós precisamos realmente esperar isso. E é isso que Deus tem falado para nós, desse cuidado, dessa preservação da nossa mente. Em quarto lugar, o autor propõe para nós que a nossa mente deve ser examinada. O que é isso? Né? Examinar, né, examinar a nossa mente. Nós vamos, né, nós estamos todo mês, nós fazemos um exame, né, mais cuidadoso, quando nós participamos, né, da ceia do Senhor. Nós estamos, né, o pastor está preparando aí para nós, vamos ver como é que vai ser essa coisa da nossa, que nós vamos participar da ceia. E a palavra de Deus e o apóstolo Paulo, ele diz, né, lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele fala para que cada um examine a si mesmo, e assim, né, coma do pão e beba do cálice, beba do seu cálice. Então ele está dizendo que nós precisamos, ele não diz o seguinte, né, a mente, né, cada um de nós deve examinar a sua mente. Ele não está falando assim, o pastor vai chegar e vai dizer o seguinte, ó irmão, ó irmã, você fez isso, fez aquilo, olha, você não vai poder tomar a ceia porque eu fiquei sabendo disso de você e tal. O pastor nunca fez isso e não faz, né? Porque a palavra de Deus é muito clara. Ela diz, e nós somos orientados, e Cristo quando veio, ele não ficou julgando ninguém. Ele não veio aqui para julgar ninguém. Só na sua volta agora sim. Mas quando ele veio, ele diz o seguinte, e a palavra de Deus fala que cada um deve examinar. Né? Então, ela diz que cada um examine a si mesmo. Então, a nossa mente precisa ser examinada. Mas quem vai fazer esse exame não vai ser eu, como professor da sala de homens ou as professoras da sala de mulheres, mas quem vai fazer esse exame é cada pessoa. Quem vai fazer isso é você, meu irmão. É você, minha irmã. É você que deve examinar. E nós devemos fazer isso, meus queridos. Nós devemos examinar a nossa mente. O que a nossa mente está pensando? O que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos tratando os nossos irmãos? Para que a gente possa, aí sim, né, a gente, depois de fazer esse exame, nós possamos então, né, comer com tranquilidade, podemos participar do corpo de Cristo, podemos exatamente ter, né, prazer naquilo que o Senhor está falando. Né? Ele colocou na nossa mente, será que eu realmente estou convivendo, estou me abrindo com o irmão como deve ser feito? Ou não? É exatamente isso que nós queremos, que o autor está propondo para nós. Né? Então, voltando nessas 4 questões que o autor da lição, né? Quando ele trata da questão da inteligência e da sabedoria, ele trata da questão da nossa mente, porque isso tudo vem da nossa mente, é do nosso pensamento. E nós precisamos, então, ter o cuidado. A nossa mente é algo maravilhoso, ela é muito preciosa. Né? Por isso, nós devemos ter sempre na nossa memória aquilo que realmente deve nos trazer, né, a esperança. Porque nós vivemos de esperança. Nós temos a esperança que o Senhor vai voltar, vai nos livrar. E por isso que ele diz que quando nós estivermos com Ele, nós não vamos passar por essas preocupações que nós estamos vivendo hoje, esse desespero. O homem diz que é muito inteligente. E nós temos capacidade. Só que tem coisas que vêm lá do alto, que é o Senhor que realmente pode equilibrar e controlar. Nós estamos todos vivendo uma crise, não só no Brasil,
não é? Mas no mundo provocado por um vírus que a gente não consegue ver a olho nu. São coisas que Deus utiliza, né? E são coisas que acontecem que fogem. Nós achamos que sabíamos de tudo, que controlamos tudo. E nós estamos o quê? Vendo que nós não somos, não temos essa inteligência toda, não temos essa capacidade toda. Por quê? Aí vem a segunda coisa que a palavra de Deus diz, nós devemos desenvolver. Nós vamos conseguir superar. Daqui a pouco nós vamos descobrir, né, uma vacina, ou descobrir um medicamento para resolver o problema desse vírus. Porque a nossa mente, ela pode ser desenvolvida para achar a saída. Nós temos a capacidade, a inteligência, a sabedoria para poder enfrentar e resolver esse problema. Só que até fazer isso nós vamos sofrer bastante. Vamos ter problemas. Não é? Mas a palavra de Deus diz que nós podemos, nós temos condições de desenvolver a nossa mente e ela pode ser desenvolvida. Mas quando a gente acha que a gente já sabe, está conseguindo desenvolver e resolver esses problemas, vão aparecer outros, porque o nosso Deus, ele é infinito, ele conhece muito mais coisas do que a gente. Cuidado também para você não ser, né, arrogante demais, achar que você é inteligente demais, sabe tudo. Né? Os médicos achavam que sabiam tudo, né? Já estavam tudo, eles têm controle, mas não têm. Por isso que nós precisamos lembrar que nessas horas nós precisamos buscar do alto. É do alto que vem essa saída. Se nós somos sábios, se a nossa mente realmente foi desenvolvida, ela vai nos fazer lembrar disto. E além disso, o terceiro item, relembrando, né, a nossa mente deve ser preservada. Nesses momentos de tanta dificuldade, meu irmão, minha irmã, né, nós precisamos ter tranquilidade, preservar nossa mente, ter equilíbrio, né, não apavorar, não desesperar, né, como diz aqui o texto, né, devemos fugir, porque o diabo está fazendo o quê? Ele quer que cada um de nós possa o quê? Um abismo atrai outro abismo. Então, se a nossa mente não for preservada nas coisas boas, agradáveis, que realmente valorizem e que nos disponham a fazer e estar perto dos nossos irmãos, o que vai acontecer? Um abismo atrai outro abismo. Então, uma palavra mal colocada, né, algo que desagrade, vai afastar, né, os nossos irmãos. E, finalmente, né, a nossa vida, a nossa mente deve ser o cuidado que nós devemos ter, né, na nossa mente é que ela deve ser o quê? Né? Nós devemos examinar. Examinar. Nós, cada um de nós, devemos o quê? Examinar aquilo que a nossa mente está pensando, aquilo que está no nosso coração. Né? Deus sabe. Né? Não adianta achar que vamos enganar pastor, enganar o professor, fazer alguma... Não. Cada um de nós é que vai examinar. Cada um de nós é que vai dar a resposta para Deus, que vamos ter que responder diante dele. Não é um vai responder pelo outro. Não é? Então, nós devemos ter esta preocupação. E finalizando, não é, o nosso estudo de hoje, né, o autor, né, ele pega 4 personagens importante da palavra de Deus para poder exatamente mostrar como que o desenvolvimento da mente, como que mentes transformadas, renovadas, podem e vão ser utilizadas na obra do Senhor. Ele trata, não é? Ele fala de Moisés. Moisés ele estudou, não é? No Egito, que era na época um povo exatamente que tinha uma cultura extraordinária. Então ele pôde, né, fazer ali, né, estudou a ciência do Egito, todos os conhecimentos. Só que depois Deus leva ele para o deserto, porque ele também tinha que aprender, não só o conhecimento, mas ele tinha que buscar a humildade e a questão do deserto. O que o deserto faz? E nós estamos sentindo nesses dias, né? Nas nossas casas, nós sozinhos, né? Muita gente sozinha, fechada. Nós estamos o quê? Passando pelo nosso deserto. Aí nós temos que buscar o quê? O exame da nossa mente, nós temos que estar sozinhos, muita gente angustiada, né? Então é um momento difícil. Moisés passou por tudo isso para poder cumprir aquilo que Deus queria, que era exatamente libertar o povo. Ele tinha que ter o conhecimento, a inteligência da época, junto com a sabedoria que o deserto propiciou para ele. E também ele cita aqui Isaías. Isaías viveu,
né, e escreveu coisas extraordinárias. Ele viveu no palácio. Então, dentro de uma cultura, de um povo sábio que escrevia, que falava bem, porque se hoje nós já temos, né, muita gente, o acesso à cultura, o estudo é muito maior, mas naquela época de Isaías, muitos 700 e tantos anos antes de Cristo nascer, eram poucas as pessoas que tinham essa sabedoria, esse conhecimento. E Isaías pôde exatamente experimentar, mas ele não se deixou levar pelas coisas do palácio. Ele não permitiu que um abismo levasse ele para outro. Ele se afastou dessas coisas e dessas brigas palacianas e tal, para poder fazer a vontade de Deus. Depois ele trata também de Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia e pôde ali estudar, né, com aquilo também que era demais. A cultura babilônica era extremamente rica. Né, foram dali que surgiu os jardins suspensos da Babilônia, coisas extraordinárias de arquitetura, de canais de irrigação. Eles tinham um domínio extraordinário já nessa época. Né, e Daniel pôde utilizar dessa inteligência, dessa cultura que eles tinham, da sabedoria daquele povo, mas ele, né, mesmo tendo essa cultura dos babilônicos, ele utilizou para fazer a vontade de Deus. Ele não utilizou, ele não se contaminou com aquilo que ele não poderia se contaminar. Então ele buscava exatamente examinar sua mente, aquilo que ele poderia e aquilo que ele não poderia, né, fazer. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Finalmente, o apóstolo Paulo, né, como o autor trabalha aqui conosco, ele foi uma pessoa que tinha uma palavra poderosa, e nós começamos exatamente a nossa lição de hoje lendo um versículo daquilo que Paulo escreveu aos Romanos. E ele dizia que nós devemos, e voltando aqui, nós não devemos nos conformar com as coisas que nos são apresentadas. Como nós não podemos nos conformar com a situação que está aí hoje, né? De vírus contaminando, levando a gente passar por tantas dificuldades, mas nós devemos transformar. Nós vamos superar, nós vamos passar por mais esse vale, né? Esse vale que está aí vai passar, nós vamos passar por essa dificuldade, nós vamos superar. Paulo está dizendo, nós vamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Nós vamos passar por essas dificuldades, essas angústias, e nós vamos vencer, porque Deus nos fala que nós vamos poder, a nossa mente transformar, nós vamos superar essas dificuldades. Mas Paulo, onde é que ele começou e ele aprendeu muito sobre isso? A palavra de Deus diz que ele foi preparado aos pés de Gamaliel, que é considerado um dos maiores educadores do povo judeu. Então, Paulo frequentou a escola de Gamaliel. E nós estamos frequentando também uma escola maravilhosa, que é a Escola Bíblica Dominical, que é onde nós vamos estudar e conhecer a palavra. Não que isso nos impeça de conhecer e ter outros estudos, de frequentar outras escolas, e nós precisamos exatamente também frequentar outras escolas, mas a maior escola é a escola que ensina que nós devemos a nossa mente deve estar concentrada e voltada para as coisas que são do alto. Porque é dali que nós vamos conseguir exatamente aquilo que nós podemos fazer para superar coisas que, para nós hoje, né, um vírus está fazendo um estrago enorme em países, em pessoas que achavam que eram inteligentes, que tinham controle de muita coisa, está vendo que não pode, porque se esqueceu, porque está se esquecendo de Deus. Eu fico me imaginando, né? Deus utiliza essa coisa para fazer com que de novo as pessoas voltem para casa. Eu tenho certeza que depois dessa nós não vamos sair da mesma forma. Nós vamos dar valor à nossa família, a ficar em casa também, a conversar melhor, a nos equilibrarmos para poder conversar dentro de casa também, ter paciência, dividir as tarefas. Todo mundo agora está junto, cada um faz um pedaço das coisas. Nós não tínhamos esse compartilhamento, sobrecarregávamos demais as nossas esposas. Então isso tudo, né, a palavra de Deus está nos ensinando. Por isso que a inteligência e a sabedoria é na sabedoria que nós vamos entender que esses momentos vão passar, mas ele tem que nos ensinar. Nós temos que aprender com isso.
Muita gente, né, que ficava mandando mensagem, aquele tanto de mensagens ruins. O que nós estamos ouvindo de mensagens hoje, pessoas mandando os hinos, pessoas mandando palavras, falando do amor de Deus. Nunca se falou tanto sobre Deus. Isso é muito bom, meus irmãos. Isso reforça a nossa mente. Isso faz com que a nossa mente seja fortalecida. E é exatamente isso que o autor está trazendo para nós. Que nós devemos realmente buscar nessas horas a única coisa que pode nos dar esperança. É exatamente aquilo que vem do alto. É o Senhor que pode tranquilizar a nossa mente, nos dar paz, tranquilidade, para que nós possamos enfrentar o nosso dia a dia, enfrentar os problemas que nós vamos vencer. Pode ter certeza, meu irmão, que nós vamos conseguir. Então, que Deus realmente possa nos abençoar. No próximo domingo, as senhoras, né, vão ter o estudo, né, feito por uma irmã, eu não sei qual irmã, que vai estar no próximo domingo fazendo exatamente a mensagem. Os homens vai ser o nosso irmão Aguinaldo, tenho certeza que está aí acompanhando e vai estar no próximo domingo, como fez domingo anterior o nosso irmão Walter, né, que nos trouxe uma palavra abençoada. No próximo domingo, né, o Aguinaldo vai estar trabalhando sobre liberdade e escravidão. As mulheres vão ter também, né, o seu estudo, né, da palavra, mas nós vamos continuar. Eu não sei quanto tempo, né, mas Deus sabe qual é esse tempo que Ele está separando para nós. Mas em breve nós estaremos juntos, né, podendo realmente nos cumprimentar, podendo falar, rever os nossos irmãos. Né? E eu queria encerrar pedindo também aos irmãos e às irmãs, né, que nesse tempo, guarde um tempinho aí, ligue para o irmão, fale com ele. Eu realmente tive uma coisa que me marcou. Eu estava conversando com a minha esposa e ela me disse o seguinte: eu falei, eu não estou entendendo o que está acontecendo quando nós estávamos na sala, né? O Nilson está faltando, o que está acontecendo com ele, não sei. Depois que eu fui descobrir que ele teve, né, quebrou a perna e quebrou o pé, e por isso que ele não estava indo. E a gente, às vezes, o professor me penitencia, né, dizendo que realmente foi um equívoco. Nós temos que nos preocupar. E nesses dias, quantos irmãos qual o problema que ele está passando, a dificuldade? Vamos ligar para um irmão, para uma irmã, né? Vamos bater, né? Vamos conversar. Não é só nossas irmãzinhas, não, né? Que nós precisamos ligar para elas, né? A Noécia, a Elba, todo mundo, mas os homens também, nós precisamos conversar uns com os outros, né? E para que Deus, em breve, né, nós possamos, não só pelo telefone e tal, mas estar juntos, né, de cumprimentar meu amigo Chiquinho, né, que crescemos juntos, quantos anos, né, estudando junto na sala. Né, isso é bom, vamos ver como é que cada um está passando. Né? Se está tendo alguma dificuldade, se a mente dele já está meio cansada, está precisando de um reforço para que ele possa revigorar, né? Isso é bom, nós precisamos. Vamos continuar orando pelo nosso pastor, né, para que ele possa ter sabedoria para continuar nos ajudando, nos orientando e cuidando da sua saúde. Né? E cada um de nós vamos realmente cuidar. Não só da parte física, como todo mundo fala, limpando a mão e tal, mas vamos cuidar principalmente da nossa mente. Ela é fundamental. E a única forma de nós fortalecermos a nossa mente é estudando a palavra, é exatamente buscando as coisas do alto, encerrando com Jeremias, que é um texto que eu tenho, fala demais. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança vem do Senhor. É só nele que nós vamos conseguir passar por essas dificuldades que nós estamos vivendo no dia a dia. Então, a cada irmão e cada irmã, né, que Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Né, e no dia 18h30 nós estaremos aí com o culto, o pastor, né, fazendo exatamente, e aqui em casa nós nos reunimos todos os dias para participar. E todo domingo nós estamos juntos, a família toda, participando do culto ao Senhor. Né? E você, né, então está convidado às 18h30, né, o nosso culto. Vamos encerrar, né, a nossa Escola Bíblica Dominical diferente. Eu também estou me estranhando, você me desculpa aí o atraso, né, porque eu também estou apanhando aqui dessas tecnologias. E é como diz, a nossa mente tem que se abrir, né? Que a Rosângela e o Gustavo socorreram aqui, né? Mas nós vamos conseguir fazer, tá? Vamos encerrar então com uma palavra de oração, né? E aí nós vamos concluindo, né, esse trabalho. Então, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso, bondoso conosco, nesses momentos difíceis que nós estamos atravessando a nossa cidade, nosso estado, nosso país, o mundo, Senhor, a gente está vendo
mas nós também estamos vendo que o mover do Senhor. Tantas pessoas, Senhor, orando, cantando em cada lugar, vendo que nós temos inteligência, temos sabedoria, mas ela não é nada perto daquilo que o Senhor realmente pode fazer. Um vírus está fazendo um mundo parar, mas esse parar também é um mover seu, e eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco, quer que nós possamos renovar a nossa mente, quer que nós possamos nos passar por transformações para que nós possamos de fato nos aproximar do Senhor. Nós estamos muito distantes, nós precisamos entender que nós precisamos amar e que nós temos saudade hoje dos nossos irmãos, que em breve nós possamos estar juntos. Mas a coisa mais importante é que nós possamos de fato nos preparar para um dia estarmos todos juntos ao Senhor, onde nós não vai ter pranto, dor, dificuldades, mas é só no Senhor. Nós pedimos tudo e agradecemos, não porque merecemos, mas é por amor de teu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa semana, meus queridos.